Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Porque tem muita gente, tem muito carro BMW que você pega, e meu pai nessa época, inclusive ele tinha uma empresa de carga aérea, não só a Jocap, que é a empresa de seguro, meu pai tinha uma empresa de carga aérea que chamava Flap, e ele trouxe para vocês alguns carros via aérea, e ele trouxe inclusive, as 3E1, que vocês trouxeram logo de cara, foram duas vermelhas e uma verde. E uma está até parada ainda hoje em Curitiba, que era do falecido Peteco. Isso. E que está guardada lá até hoje. Isso. E ele trouxe algumas motos também, trouxe K1. As primeiras motos que eu precisei para entrar no mercado brasileiro, que era a K1, a 1200, a 740, e depois ele me trouxe a primeira 650 com corrente, que era a primeira moto porque não tinha cardan, porque as motos todas eram tudo cardan. Que maluquice, né? E aí eu vivi muito essa época. Então, eu me lembro muito, meu pai teve na época uma 325 e tal. E se você puxa no documento desses carros hoje, a maioria deles está escrito BMW 325i, Regino, blá, 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 e tinha um código. SC Aí eu te explico 25. também o que aconteceu. É isso que eu quero saber. Os carros chegaram aqui em 1991, final de 90 91. Tá. Vamos dizer assim. E dentro da configuração do chassis, você não sabia o que era ano modelo. Porque o único país que usa ano e modelo é o Brasil. Tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tenho dois amigos, o Fernando e que eram caras ligados a Brasília, tudo tal, foi quando nós inventamos o Renavan. E aí no Renavan constava não só que era da Regino, o número de chassi, produção de mês, ano modelo, tá? Então quando você comprava um carro desse, você sabia quando que ele foi produzido e em que ano ele foi produzido. Porque na Europa hoje, em setembro, você tem já a produção total para o ano que vem, já não é mais. Se fosse agora em setembro de 21, já é tudo 22, não tem mais 21. Tá? E nós tínhamos aquele problema com os carros 91, então você pode imaginar que nós inventamos, e eu tive que modificar os carros 91 para 92. Porque inclusive eu mesmo porque o IPVA se paga no Brasil pelo ano de fabricação e não pelo ano do modelo. Exatamente. Certo? Essa era uma das razões que a gente foi obrigado a montar isso, e nós fizemos isso na ponta do lápis, com o Fernando, que tinha uma empresa, que eu gosto dele, Pachu, que é um cara, o Fernando, e um sócio do Fernando, para fazer essa documentação e cravar isso, para que todo mundo até hoje use esse negócio de ano modelo. E por que vinha esse código? Em vez de ser BMW 325i ou 325IA, pronto. Por que tinha esse outro código? Porque o brasileiro, quando ele compra um negócio, ele usa tudo para que você fazer, por exemplo, quando vai a ano modelo, ela é 10% menos de valor do que um carro de fabricação no mesmo ano. Mas isso é só no Brasil. Não existe no mundo inteiro. Você não compra o carro por ano modelo, você compra o carro pelo modelo do carro. Tá. Certo? Então, só aqui que acontecia isso aí. E aí, por isso que tinha essa diferenciação de modelo. E só para eu continuar, para não fugir disso. Eu me lembro que os M3, quando você puxa no documento, qualquer M3 de 36 aí, dessa primeira safra, 93, 94, 95, e aí 96, depois aí já virou outra coisa, já virou BMW importada, é outra coisa. Eles não vinham como BMW M3, eles vinham como BMW normal. Isso, M330. Eu tinha que tirar elas lá de dentro, mandar elas para a Motorsport. E a Motorsport é que fazia M3.
tanto os espelhos, tanto as rodas, Sim, tanto tudo. E suspensão, o grande motor. problema que eu tive foi com o seu Felipe não, o Piquet. Nelson Piquet. Nelson Piquet, porque o Nelson queria uma coupé conversível M3 Sport com puxador de barco, porque ele vivia engate. na Europa e a BM não permitia a colocação do puxador de barco. Na M3. Então eu tive que comprar o carro, mandar para a Motorsport e mandar para a Europa, porque ele queria um carro preto com interior bege, que eu não traria nunca para São Paulo, Sim. porque não tem comprador para isso. Hoje tem. pode ser né? que hoje tenha. mudou. Naquela época você falava em carro branco, o cara falava branco, ou ambulância ou é táxi. Não, e M3 conversível, vocês trouxeram só, acho que 5 carros, qualquer coisa assim. pouca Foi coisa, muito pouco. muito Eu me lembro pouco. que, inclusive, o Mansur ficou com uma que era verde. Acho que era verde com interior Não, bege. tinha escalonado, porque tinha gente que me pedia e eu era obrigado a trazer para atender fora das condições que nós tínhamos dentro da BMW. Porque a BMW não me permitia. Brasileiro é o cara do jeitinho, não adianta. Certo? Então, se você me fizer um pedido tal, não vou deixar de te atender, eu vou deixar de fazer. Naquela época, a gente fazia. Como tinha muita coisa, você comprava carro na fábrica, nós faturávamos para um escritório nosso na Alemanha e de lá refaturávamos para cá, para o Brasil. Mais barato. Mais barato, Pagava menos imposto. menos imposto. Já ouvi essa história em algum lugar. Mas naquela época você podia fazer, não tinha esse controle de hoje, Sim. e não era, como é que eu vou te dizer? E não era em euro, né? Era em marcos. E aí tinha uma... Não só isso, em dólar ou marcos, ou o que você queria, mas você pagava todos os impostos referentes a cada um. Sim. Você não transgredia as leis normais. Sim. Tanto é que nós tivemos um vice-presidente, que foi nosso advogado naquela época, certo? Foi, E inclusive, presidente. conseguiu arquivar o nosso processo, porque não havia nada de ilegal no processo. Sim. Olha, isso abriu, desculpa, Paulo, é que isso ele acabou Tudo bem, abrindo. eu tô gostando do papo. Ele acabou abrindo uma outra pergunta que eu tenho para fazer, que é, ele falou, eu atendo ao cliente do jeito que precisar, eu não deixo de atender. Isso me lembra que eu já vi vários carros, não um, dois, alguns carros, importação Regino, versão americana. Foi que numa época, o mercado paralelo, como nós fizemos esse dumping de preço, Tá. eles não retiraram o carro. E eu me comprometi com o pessoal de retirar esse estoque e vender esse estoque aqui no Brasil. Ah, então você pegou os carros que já tinham sido importados, importação independente, vamos dizer assim. Exatamente, e eles foram transformados em veículos Regino para atender o mercado. Ah, muito interessante isso. Porque uma vez que eu era obrigado a manter a garantia dos produtos, Pelo menos você ia... Então, pelo pelo menos menos você vende e ganha o dinheiro em cima. ganhar dinheiro. exatamente. Tá, então vocês recolheram esses carros dos caras que traziam importação independente e revendiam como se fosse um Como carro dentro importação da oficial. concessionária. O cliente tinha todos os direitos da vida dele de um carro 0 km. Isso aconteceu até 93, aí depois por começou a aí. parar de vir, né? Aí o Depois pessoal não. parou de trazer, Eu 94, 95. acabei com o mercado paralelo. O único que queria insistir no mercado paralelo e depois entrou na minha foi a No Risk. Então, a No Risk era uma concessionária BMW, certo? Não, Passou a depois ser. ela virá. Ela passou a ser. Ah, então ela não era bandeira BMW, ela só trazia ela era BMW mercado paralelo que tá. trazia BMW, do Mansur. do Mansur. E aí, junto com Zucca. o Zucca, eu fui obrigado, porque foi a única concessionária que eu não consegui dobrar dentro das normas habituais da BMW.